Olá pessoal, estamos em Xi'an, na China, uma cidade que fica bem no centro do país, um pouco distante de outras mais conhecidas. Mas neste vídeo vamos mostrar para vocês um pouco dessa cidade, quem sabe te anima a percorrer um longo caminho e chegar até aqui. Num outro vídeo, vamos também mostrar para vocês uma das principais atrações dessa região, que são os guerreiros de terracota. Mas antes, fique com a gente vendo um pouco das ruas de Xi'an. Xi'an, como dissemos, está situada no centro do país. É também considerada o epicentro político do processo de unificação da China moderna. Uma cidade com cerca de 13 milhões de habitantes e muitas atrações de interesse. Como se chega lá? 10 para as 6 da manhã, menos 2 graus, estamos indo para Xi'an. Partimos da cidade chinesa de Hangzhou, um lugar que adoramos. Para encarar os quase 2.000 quilômetros que separam essas duas cidades, nós recorremos aos famosos trens-bala chineses. 7 horas dentro do trem, levamos comida. O macarrão quebrou um galho, mas nos sentimos mesmo recompensados na chegada. Ao descer do metrô, nos deparamos com uma imensa feira gastronômica. São experiências inesquecíveis, entenda. Úrsula, descreva o sabor bem equilibrado, a pimenta bem usada. Diga. Então, a gente quis comer uma coisa mais leve, né? A gente está comendo muito macarrão, então resolvi pedir uma berinjela com pimentão. É muita pimenta. Não tô conseguindo sentir o gosto da berinjela. Mas é bom que na verdade a gente não sente o gosto nem de nada, nem do pão, da massa, de outra coisa, só a pimenta. Bonito, mas a gente está comendo pimenta pura. O cheiro é bom. O cheiro é bom, é bonito, mas é muita pimenta. Fica só para os fortes. Só não ganha do curry rust que eu comi na Alemanha, que a gente pediu aquele, lembra? 6 o máximo na pimenta. Primeiro dia cheio aqui em Xi'an, um domingão de manhã, e vamos ao Museu de História de Jiangxi, que é o distrito onde fica a cidade de Xi'an. Distrito não, província. Bom, a gente tinha que fazer uma reserva, não sabíamos. Vamos entrar nessa fila, ver o que a gente consegue sobre reserva. Ao mesmo tempo estou tentando aqui no WeChat, mas está difícil. A orientação é fazer a reserva pelo WeChat. Fazer a reserva pelo WeChat. Mas, né, acho melhor você fazer isso de casa, talvez. Mas o WeChat não tem versão em inglês, esse é o problema. Aqui não está funcionando. Ó, gente, não foi legal. Chegamos aqui e não deu. Hoje já estava reservado tudo. Aí a pessoa indicou um site que você paga para alguém te trazer aqui, mas só que é de graça. Então, recomendamos fortemente explorar o WeChat com as atrações que vocês querem ir e fazer as reservas por ali. Já é a segunda vez que isso acontece com a gente, né? Nós tentamos na Praça da Paz Celestial e foi a mesma coisa. E aí, como vamos voltar a Pequim, vamos tentar novamente e a gente mostra tudinho pra vocês. De toda forma, explorem bem o WeChat. O começo não foi muito animador, mas o restante do dia nos sentimos muito recompensados. Seguimos direto para o núcleo histórico da cidade, a cidade antiga. Não é fácil precisar a data de nascimento de algumas cidades chinesas, pois muitas delas são muito antigas. Este é o caso de Xi'an. O período mais aceito para sua fundação seria algo em torno de 200 anos antes de Cristo. Viram? Xi'an não é uma cidade qualquer. Em tempos remotos,
Essa cidade serviu como capital chinesa durante várias dinastias. Sua origem está muito ligada à Rota da Seda, uma história que conecta a China a diversos pontos do planeta e que contamos em detalhes em outro vídeo. Deixaremos link na descrição. O Muro de Xi'an começou a ser construído em 194 a.C. e foi concluído 4 anos depois. Após seu término, o muro media cerca de 26 km de comprimento e tinha entre 12 e 16 metros de altura até a base, cercando uma área de 36 km². Passado o muro, continuamos em direção ao núcleo do centro histórico. Na segunda metade do ano 500, a China vai sofrer seu segundo processo de reunificação e a capital do país vai ser aqui, em Xi'an. Para vocês terem uma ideia, na época, a cidade já era bem próspera por conta do comércio de seda, era considerada uma grande cidade, com 1 milhão de habitantes. A Torre do Tambor e a Torre Cineira são os dois símbolos mais importantes da cidade. Inclusive está presente em algumas grades, algumas partes das ruas da cidade. A Torre Cineira foi construída em madeira, sem o uso de qualquer prego, e possui 3 beirais belíssimamente decorados. Foi construída no final do século XIV, com o intuito de monitorar a cidade e emitir sinal em caso de invasão. Daí o sino. Bom, diferente de outros centros históricos, ou cidades antigas dentro de uma cidade, como a gente costuma ver em alguns locais, e aqui mesmo na China, aqui em Xi'an, a parte antiga, na verdade, a parte murada, ela preserva os muros, ou parte deles, alguns edifícios antigos, do período lá da construção do muro, e no resto é uma cidade moderna que acontece dentro desses muros antigos. Nas proximidades da Torre Cineira está a Torre do Tambor. Esta assinala o centro da antiga capital. Além disso, como a Cineira, a Torre do Tambor também tinha uma finalidade de produzir alerta para possíveis invasões. E aqui, um dos tambores. Bom, pessoal, esse aqui é um mapa que a gente conseguiu no Centro de Informações Turísticas, com o pessoal falando inglês. Então, como nós mostramos para vocês, aqui, são os muros da cidade. Aqui no interior, a parte antiga, onde a gente está agora, circulando. Há no entorno alguns outros pontos de interesse. Aqui bem distante, estão os soldados de terracota, para onde nós também iremos. Como já falamos em outros vídeos, o século XIX não foi um período tranquilo na China. Muita tensão social e conflitos, entre eles a chamada Revolta Dungan, que ocorreu na segunda metade do século e motivou o cercamento da cidade de Xi'an por revoltosos. A revolta consistiu em uma guerra religiosa, tocada pelas minorias Hui de matriz muçulmana.
Estamos na entrada do antigo mercado e o caminho para a grande mesquita aqui de Xi'an. Vamos lá? Andar por essas vielas foi uma experiência que nos remeteu à nossa viagem pelo Marrocos. Aqui há uma China surpreendente, que revela um país multiétnico e multicultural, muito diferente dos estereótipos com os quais nos deparamos frequentemente. Essa experiência de uma China muçulmana foi tão estimulante que tratamos dela em detalhes em outro vídeo. Deixaremos link na descrição. Gente, vamos entrar agora numa mesquita na China. Como a gente sempre fala, independente de ter religião ou não, ou qual seja a sua, conhecer espaços religiosos são sempre importantes para conhecer a cultura. E uma mesquita na China é algo bem interessante. Vamos lá? Essa mesquita foi construída no ano 742 durante a dinastia Tang. E nesse período todo ela foi ampliada e reconstruída algumas de suas partes durante as outras dinastias, as que vieram posteriormente, Song, Yuan, Ming e Qing. Vejam que interessante, a gente está numa mesquita muçulmana, não tem nenhuma arquitetura árabe aqui presente, é toda arquitetura chinesa, mas tem os elementos, né, importantes nas mesquitas. A gente viu há pouco uma sala para limpeza ritual, a gente não pode entrar nessa sala, e eu estava procurando um minarete, né, onde que está o minarete? E o minarete é esse prédio, que é uma torre, lembra muito um pagode, e o pagode é uma construção religiosa, né? E o minarete está aqui, lembrando um pagode, né? O minarete é aquele local em que é feita a chamada à oração. Depois do sossego da mesquita, voltamos para o tumulto das ruas do bairro islâmico. Estamos na região do pagode do Grande Ganso Selvagem, esse aqui atrás de mim. Esse pagode é muito importante porque
a partir dele, muitos escritos do sânscrito, né, da Índia, sobre o budismo, foram traduzidos e disseminados aqui na China, né? Um monge daqui da região passou 17 anos na Índia, recolhendo várias informações, vários escritos, algumas imagens, trouxe para cá. E ele passou o resto da sua vida traduzindo esses ensinamentos e disseminando, então, no budismo chinês. Hoje essa região, né, é um ponto turístico. Além do pagode, há uma praça no entorno com diversas atrações, com estátuas de personalidades importantes da dinastia Tang, né, do período que foi feito esse pagode, e outras estátuas que dão conta da cultura local, né, como por exemplo o teatro de sombras. Essa é a representação do monge Xuanzang, que trouxe todo esse material da Índia, e o pagode então foi construído em 652 d.C. para abrigar o material. Espero que você tenha gostado de curtir Xi'an conosco. Acompanhe-nos nos outros destinos.